QAP Produção, mais um Daniflix na área. Dessa vez te fazendo uma pergunta. Você tem o hábito de ler? Você costuma ler? Mas, de um modo geral, algumas pessoas devem estar imaginando que eu estou falando apenas de livros. Não somente dos livros, galera. Eu vou mostrar um pouquinho aqui de alguns livros que eu já li, que eu costumo ler, até para ficar como dica aí para vocês. Algumas pessoas sempre me perguntam: Dani, que livro que eu posso ler, né? Como que eu posso aprender um pouco mais sobre eventos? Enfim, livro de eventos eu nunca li nenhum. Já me indicaram vários, algumas biografias super conhecidas, mas eu nunca li nenhum relacionado realmente à produção de eventos ou eventos no geral. Eu pego normalmente livros que tratam de outras áreas, né? Então, por exemplo, O Segredo do Sucesso é Ser Humano, então que trata um pouco mais dessa parte de autoconhecimento, da gente poder socializar, para a gente poder ter empatia, para a gente poder trabalhar de uma maneira mais agradável, enfim. Faça o tempo de trabalhar para você, isso é uma dica também, é um livro super bacana, porque a gente sabe que em eventos o tempo é um grande inimigo da gente, então a gente precisa fazer com que ele trabalhe pra gente e não ao contrário. E as biografias, eu adoro elas, né? Então esse aqui, Se Não É Eu Que Vai Fazer Você Feliz, contando um pouco sobre a história do Chorão, Charlie Brown Jr., Rick Bonadio, 30 anos de música, um baita de um produtor musical que dispensa apresentações. Silvio Santos, um grande empresário, na qual eu sou fã, e realmente a biografia dele é bem interessante, conta algumas coisas aqui inéditas da carreira dele. Phil Collins, também dispensa apresentações. Phil Collins, Ainda Estou Vivo, eu tive o prazer de trabalhar em 2 shows dele no Allianz Parque, então eu fiz a produção de A e B nesses shows, foram 2 dias, um seguido do outro, e foi assim, de tirar o chapéu, foi fantástico. Eu lembro que até na época eu fiz uma postagem falando, né, que quando eu imaginaria, né, que eu estaria na produção de um show de Phil Collins. Então, conhecer um pouco mais sobre a história dele me despertou essa curiosidade logo depois de ter realizado o show. TED Talks, um guia oficial para falar em público. Então, por mais que eu já tenha esse hábito, esteja acostumada, é sempre bom estar ouvindo Chris Anderson, por exemplo, que tem aí todo um histórico dentro do TED. Para quem não sabe o que é o TED, dá uma pesquisada aí também. São eventos e palestras muito interessantes, trabalhando vários temas. E esse livro aqui cita alguns desses eventos, então é bem interessante, bem legal de conferir. E para falar em público, né? Então, Dani, mas eu não quero ser palestrante igual você, eu não vou dar curso igual você. Mas você vai ter que lidar com o público, você vai ter que lidar com o contratante, com o público em si, os participantes do evento. Você vai ter que, muitas vezes, se você pegar um cargo de coordenação, você vai precisar saber falar com essas pessoas. Então, fica a dica aí também para pesquisar a respeito de oratória, dicção, enfim. Tem outros que falam um pouco mais de persuasão, o poder da ação. O Milagre da Manhã. Esse aqui é mais de autoajuda, posso dizer assim, um segredo para transformar a sua vida antes das 8 horas. Tem várias dicas aqui, mas, por exemplo, antes das 8 horas, muitas vezes a gente chega às 8 horas, mas dá para adaptar, é uma leitura válida também, simplesinho de ler, bem gostoso. O Monge Executivo, falando sobre liderança. Que produtor que não é líder? Se não for, vai ser liderado por alguém, então vale conhecer esse outro lado, entender como funciona a cabeça de um líder. E o último que eu comprei, esse daqui eu nem comecei a ler ainda, é o Pega a Visão, do Rick Chester, muito legal. É um empreendedor nato, palestrante também, ele tem uma história de vida bem legal, para quem não sabe de quem eu tô falando. É aquele cara que vendia água lá no Rio de Janeiro, enfim, mas tem toda uma história por trás disso. Não foi, ele vendeu a água, viralizou o videozinho e virou palestrante. Não, ele já vinha fazendo um trabalho social, um trabalho de ajuda para as pessoas que queriam empreender há muito tempo já. Então vale a pena conhecer um pouco da história dele. Esse daqui eu não comecei a ler ainda, que eu tô lendo um outro. Enfim, mas fica a dica aí. Mas quando a gente fala em ler, não é só sobre os livros, como eu adiantei e eu falei no começo do vídeo. A gente precisa ter atenção também, principalmente aos contratos. Então a gente recebe um monte de coisa. Então olha aqui, são alguns arquivos de eventos que eu tenho aqui que eu vou compartilhar com vocês.
Por exemplo, o manual de conduta, eu já falei a respeito dele, eu fiz uma live falando a respeito, acho que eu posso até gravar um da Netflix falando também, que eu fiz só uma livezinha, não deixei no ar, algumas pessoas conseguiram ver, outras não, mas é bem bacana. Então, por exemplo, você vai para um evento, existe um manual de conduta ou regras a seguir, e aí você lê lá que você tem que ir com o cabelo preso, no caso das meninas, e chega no dia do evento você tá com o cabelo solto. Caramba, não leu? Então, ou seja, poxa, falta um pouco de atenção. E não só ler as coisas, mas saber interpretar. Hoje mesmo eu fiz um post de um curso meu e coloquei que vai ser pela primeira vez e o rapaz foi lá e comentou assim, kkkk, pela primeira vez? Falei, sim, pela primeira vez eu tô indo para Fortaleza, nunca estive com o meu curso em Fortaleza. Ele, não, porque já tiveram vários cursos iguais a esse aqui. E eu respondi para ele, iguais nunca vai ter, porque são palestrantes diferentes, o tema pode ser o mesmo, eventos, né? Mas um vai falar de produção, outro vai falar de pré, outro vai falar de estrada, enfim, para você ver a falta de interpretação de um texto, de uma divulgação. E as pessoas, ao invés de tentarem tirar aquela dúvida, não, preferem atacar. Então é de uma agressividade, de uma falta de necessidade de ter esse tipo de comentário, esse tipo de reação em redes sociais, que cada vez mais você percebe que as pessoas que querem trabalhar com eventos, elas brincam. Então, assim, é muito mais sério do que você imagina. Muitas vezes eu costumo dizer que fazer um evento é abrir toda uma empresa, é ter todo o processo de alvará, de licença, de planejamento, de contratações, para aquilo às vezes durar um dia, algumas horas, ou se é um festival, uma convenção, dura mais dias. Mas é todo um processo de abertura de uma empresa para aquilo durar muitas vezes horas. Então, você pega, por exemplo, um show às vezes dura 2 horas, então é todo um processo de meses para aquele show acontecer em 2 horas. Então é muito sério, rapaziada. Então, fazer esse tipo de comentário ou julgar, enfim, é muito complicado. Então, quando você faz a leitura, por exemplo, de um manual de conduta, leia com atenção, leia com um lápis ou com um marca-texto do lado. O que você tiver de dúvida, pergunta para quem for seu superior, seja um produtor, um coordenador, o dono do evento, enfim. Faça as perguntas. É muito mais bonito você ir lá e perguntar do que depois fazer errado ou não entendeu e fazer da forma que você entendeu. E às vezes a gente precisa também ter um pouco da capacidade de se fazer entendido. Eu vejo isso muito pelos cursos, eu recebo um feedback muito bacana que as pessoas falam que a maneira de eu me apresentar, a maneira de eu colocar as coisas dentro do curso são muito claras, são muito objetivas, e eu sempre vim trabalhando isso, nem sempre foi assim. São 6 anos já rodando o Brasil com os cursos e nem sempre foi assim. Muitas vezes eu achava que estava sendo entendido e não estava. Então você vai trabalhando isso, você vai aperfeiçoando. Recentemente numa turma em Recife teve um aluno também que questionou isso, mas como ele não assinou, não sei quem foi, enfim. Isso vai acontecer, mas não precisa ser agressivo, não precisa atacar. E aí a gente tem que ter esse cuidado da questão da leitura. Então quando eu falo que você tem o hábito de ler, é ler tudo. Por exemplo, um e-mail. Um pouco antes de eu começar a gravar, eu recebi um e-mail da operadora da Vivo, que eu reclamei com relação ao sinal de internet, enfim. E aí eu assinei com os meus dados, o CNPJ, telefone, a linha, tudo. Sabe o que ela me respondeu? Qual que é o telefone para verificar o que está acontecendo? Então, assim, era uma falta de atenção, aí eu respondi, tá na assinatura do e-mail anterior. Então, assim, é uma preguiça de ler, é uma falta de atenção, as pessoas estão muito perdidas ou extremamente aceleradas, sem conseguir planejar o seu tempo, sem gerenciar o seu tempo e automaticamente já vão lá e respondem. Fora as pessoas que não te respondem, por exemplo, no WhatsApp e depois te dizem que responderam mentalmente e escreveram de digitar. Hello, né, gente? Isso não pode acontecer. Então, quando a gente fala de um evento, assim como eu já disse, a gente está fazendo toda a abertura de uma empresa para ela durar um dia só. Uma coisa errada em um contrato, ou uma coisa mal interpretada ou mal comunicada pode acabar com tudo. Hoje é terça, eu vou colocar esse vídeo no ar hoje mesmo, vocês estão vendo, eu estou gravando ele aqui, agora são acho que 3, 4 horas da tarde. E eu estou deixando para gravar o da Netflix mais perto para pegar assuntos mais recentes. E por que eu estou falando tanto desse hábito de ler? Até rolou uma discussão dentro do grupo lá do WhatsApp que eu tenho com os alunos,
falando do episódio de um festival com uma artista, onde não foi transmitido o show dela ao vivo, assim como foi com todos os outros. E o que se está em questionamento era uma liberação da gravadora. E essa liberação disseram que não foi feito justamente porque não chegou um e-mail para esse pessoal do festival poder fazer a transmissão. E a artista diz que ninguém pediu. Então fica um jogo de empurra-empurra que as pessoas não se acham culpadas ali. Enfim, eu não estava lá, não conheço, enfim, não sei o que de fato aconteceu. Só estou compartilhando o que veio à tona, né, na mídia. Mas um simples e-mail de uma solicitação de autorização para divulgação desse show, para transmissão desse show, fez com que gerasse todo esse transtorno. E muitas vezes também a gente que é da produção não custa checar os detalhes, então os checklists ajudam muito a gente. Então pergunta tudo, eu sempre falo isso, os detalhes podem fazer diferença. Um simples e-mail solicitando uma autorização, ou então dando essa autorização, fez com que desse esse chabu todo e sem necessidade, enfim, para tentar queimar o festival, para tentar queimar artista, enfim, aquele jogo de empurra-empurra. Então sempre leia tudo que você receber, preste atenção nos e-mails, nas trocas de WhatsApp, esteja atento a responder. Então assim, antes de sair respondendo desesperadamente, leia tudo. Isso é um exemplo, por exemplo, da pesquisa de opinião, por exemplo, que eu entrego no curso. Então tem lá, a pessoa preenche aqui, né, os dados dela, e aí coloca, né, o curso atendeu às suas expectativas, e depois pergunta sobre o facilitador, no caso eu. A pessoa que ensina sobre o curso já está falando sobre mim, porque assim, na pesquisa eu estou perguntando sobre o curso é uma coisa, sobre a pessoa que deu o curso é outra. Então, as pessoas saem respondendo e aí coloca assim, às vezes embaixo, mas eu já falei em cima, então segue acima. Então, pegue o costume de ler. Então, por exemplo, você vai responder uma pesquisa ou um formulário, por exemplo, que você está preenchendo para uma vaga. Não se desespera, não precisa sair preenchendo correndo, desesperado e tal. Dá para você fazer aquilo com calma. Então, leia todas as perguntas, veja se elas são coerentes, se você está com toda a documentação, por exemplo, em mãos para poder responder, que senão você começa a responder quando você vai ver tá faltando informação que você não tem ali na hora, você vai ter que depois preencher tudo de novo. Então são coisas que fazem com que a gente otimize tempo. E foi o que eu falei, o tempo é um dos principais vilões de um evento. Então a gente tem que pensar em tudo milimetricamente mesmo, é o minuto a minuto que a gente faz para o decorrer do evento. Então qualquer tempo perdido realmente vai atrasar alguma entrega, vai atrasar alguma coisa. Então lê tudo com atenção, e aí fica essa dica de ler com uma caneta, com um lápis ou um marca-texto para você ir fazendo as suas anotações. Se você não puder riscar aquele papel ali, ou for por e-mail, por exemplo, pega um rascunho do lado e vai anotando. Ou se você está acostumado a fazer isso com tablet ou com o próprio celular, pega o bloco de notas ali e vai fazendo as suas anotações. Mas não fique com dúvida e leia e tente interpretar. Se você não entendeu ou está na dúvida da interpretação daquele tipo de coisa, pergunta, gente. Recentemente eu deixei de fazer um projeto por conta de uma cláusula de um contrato. Eu não concordei com aquela cláusula, a outra pessoa também não, a gente não chegou num comum acordo e não rolou o projeto. Então, assim, isso é muito importante, porque isso ia me prejudicar lá na frente. Então, eu estou falando de um contrato. Um contrato, dependendo do que for, é muito importante que você consulte um advogado. Não vai sair também interpretando, achando que você acha que é aquilo, ou jogando no Google, quando se trata de uma coisa séria, que nem era nesse caso para mim. Então, muitas vezes um advogado precisa ser consultado, e existem alguns advogados que são especialistas. Uma dica aqui de uma página no Face é do Daniel Del Rio. Eu fiquei sabendo a respeito do trabalho dele, chama Blindagem Jurídica. Acho que é a Blindagem Jurídica Oficial, que está no Instagram. Depois eu deixo aqui na descrição. Muito bacana o trabalho que ele faz. Ele fala um pouco mais sobre casamentos e tal, mas é um advogado especialista em eventos. Muito bacana o trabalho dele, já fiz contato. Daniel, um abraço, valeu pela gentileza e pela atenção nesse primeiro contato que a gente fez.
e é um cara super antenado. Ele também tem várias dicas, tem vídeos, tem o canal dele lá no Instagram, a rede dele lá que ele posta bastante dicas, então fica a dica aí pra vocês seguirem. Mas também não vai ficar enchendo a caixa do cara agora, o direct do cara, fazendo um monte de pergunta pra ele. Procura saber dentro do seu meio social quem que é um advogado, especialista, enfim, aí na sua cidade, que possa te ajudar com essa leitura de contratos. Mas alguns são muito simples de se interpretar, alguns você consegue fazer ali algumas adequações e fazer as suas anotações e tá tudo certo. Por exemplo, quando eu presto um serviço, eu sempre faço um contrato de prestação de serviço. Esses dias mesmo chegou um pelo correio, porque esse eu tive que assinar, levar no cartório, registrar a firma, enfim. Mandei as 2 cópias para o escritório me devolveu a minha cópia já com a assinatura deles e registrado em cartório, tudo certinho. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, nesse contrato meu de prestação de serviço, de acordo com aquilo que eu vou prestar, eu faço as minhas colocações. Foi um contrato que partiu do escritório para mim e eu respondi com algumas alterações, eles alteraram, numa boa, rolou. Então, assim, eu não precisei consultar um advogado porque era um contrato mais simples e mais informal, só de prestação de serviços. Então, só toma muito cuidado com isso, não faça interpretações erradas de contratos grandes, principalmente se estiver envolvendo, sei lá, uma turnê internacional ou uma agenda muito grande para um artista que você trabalha ou um evento corporativo com muitas responsabilidades. Então, só toma cuidado com isso, de procurar um advogado antes de sair fazendo as suas considerações e as suas interpretações. E aí, quando a gente fala de show, por exemplo, você recebe aqui, ó, a equipe técnica, tá? Uma ficha técnica, né? E aí começam os detalhes. Se você pegar os detalhes, é muita informação. Então você pega aqui, ó, fechei um show e aí eu vou precisar das informações do artista. E aí o artista te passa as dimensões de palco, como funciona o transporte, os telões, acesso ao palco, energia elétrica, hospedagem, camarim, carregadores, montagem. Aí o room list de hotel, aí tem aqui ó, algumas observações, como por exemplo, se você não lê isso daqui, solicitamos que no andar que o artista ficará, se possível, que outros apartamentos do mesmo andar sejam ocupados inteiramente pelos integrantes de nossa equipe. Caso contrário, é imprescindível o atendimento de nossa solicitação citada abaixo no item A. É necessário que os apartamentos destinados aos hóspedes XXX estejam localizados ao lado ou em frente à suíte do artista. E aí é uma cláusula de contrato. E se você não atende, o contrato pode ser cancelado. Então, ler é muito importante, galera. Então, Dani, mas eu tenho que ler todos os contratos, isso aqui. Beleza, esse daqui tá dentro da parte da produção executiva, que você vai ter que reservar o hotel e tal. É essa a tua função? Ou você só vai pro dia na montagem, ou você só faz palco, ou você vai só pra montar, enfim, qual que é a tua função? Eu passo um macro e cada um adequa aí a sua realidade. Mas, de repente, às vezes você é o contratante, você é o dono do show, mas você passou para alguém fazer isso daqui. Será que essa pessoa tá checando isso? Será que ela leu mesmo? Então, a gente precisa ter conhecimento das coisas que acontecem para a gente poder delegar e cobrar. Então não adianta nada você falar assim, beleza, mas eu sou contratante, eu contrato e dou isso daí na mão de um funcionário, ou de um freela, ou de um prestador de serviço para fazer isso para mim. Só que será que ele está se atentando a isso? Para depois não chegar no dia do show, como aconteceu recentemente também com alguns artistas, está rolando um bafafá aí, falando que o fulano de tal não atendeu cláusula de contrato, tal, não sei o quê. Então, uma empresa grande de um evento corporativo contratou um artista tal, e aí esse artista chegou lá e falou que o palco não estava adequado, que o camarim não estava adequado, enfim. E aí isso estava em contrato, e aí ele entrou na justiça e a empresa achando que era só pagar o cachê e estava bom, e pronto, acabou. Então, toma muito cuidado, leia tudo, não só livros. Os livros são bons para o nosso conhecimento, para o nosso amadurecimento profissional, pessoal, mas quando a gente está falando de contratos, de fichas técnicas, de regras, principalmente regras dentro de alguns resorts ou dentro de locais que a gente realiza eventos corporativos, toma muito cuidado. Leia tudo. Se está com preguiça de ler, não quer ler, então paga alguém para fazer isso para você, porque isso é extremamente importante e pode pesar no final do seu evento. Pode até cancelar o seu evento, cancelar o show, a apresentação do artista contratado. E aí, por exemplo, você pega aqui uma feira, um centro de convenções em São Paulo, que aí, por exemplo, deixa eu achar aqui,
que eles cobram algumas taxas que são voltadas mais para quem realmente faz as feiras. E no nosso caso a gente alugou só uma parte, mas o nosso evento ia ser uma plenária, né? Eram palestras, não tinha nada relacionado à feira, né? E aí algumas taxas, por exemplo, de anúncios, de estabelecimento, de instalação e funcionamento, estavam querendo ser cobradas da gente e isso não cabia ao nosso evento. Então, não sei se dá para ver, mas enfim, eu vou tentar mostrar para vocês. Esse aqui é um contrato, ó, o espaço é gigante, e aí o que eu fiz? Eu fui ticando tudo com a marca-texto. Tudo que eu tinha dúvida, eu fui marcando com a marca-texto aqui, para depois questionar o pessoal do espaço. E isso aqui fez uma baita diferença, que se eu pedisse para o meu contratante, para o meu cliente assinar esse contrato, concordando com tudo isso daqui, praticamente 50% do que a gente gastou para fazer o evento todo ficaria aqui nesse custo, ficaria aqui dentro dessas taxas que não cabiam ao nosso tipo de evento. Então, tem que fazer valer o teu trabalho. Eu fui contratada para fazer a pré-produção, nesse caso, e fiz o dia também, mas, e aí dentro da pré-produção, o meu valor foi até mais alto do que o dia, mas eu tinha que fazer para esse cachê, eu tinha que fazer com que realmente o meu trabalho fosse reconhecido. É um cliente de anos, esse ano tem de novo e assim vai. Então, todo detalhe é importante. E fazer a leitura e a interpretação desses tipos de contratos faz parte do trabalho de pré-produção. Então, se você está envolvido de alguma forma dentro de uma pré-produção, você tem que ler, não adianta ter preguiça. Aí você pega aqui, por exemplo, um rider técnico. Aí a gente vai falar de um rider técnico aqui. E aí você tem que, ó, o palco deverá ser coberto, fechado nas laterais e no fundo, além de possuir as seguintes medidas: 14 metros de largura, 10 metros de profundidade e 7 metros de pé direito, e 1,80 m do solo. A cobertura deverá oferecer condições de suportar todo o equipamento de iluminação e efeitos, em média 2.000 kg, suportando pontos de 200 kg, sem sofrer qualquer alteração que coloque em risco a segurança e, consequentemente, a realização do show. Gente, a gente está falando de segurança, inclusive da sua própria segurança. O cara está falando aqui, tem que suportar 2.000 quilos. E aí você vai lá e faz uma estrutura, ou então fecha uma estrutura com o fornecedor porque é mais barato, mas é uma estrutura mais simples. Vai dar merda, vai alguém se machucar, esse palco vai cair. Aconteceu recentemente no festival em Campos do Jordão, o piso cedeu, o evento teve que ser cancelado, um evento caro, e a galera teve que sair, evacuou o espaço, cancelou o show. Aconteceu recentemente também do artista agredir, enfim, pisou lá no braço, todo mundo sabe de que eu tô falando, pisou no braço de um fã, não justifica o fato do que ele fez, mas o palco era minúsculo, a pessoa batia aqui, assim, para baixo do peito aqui, a altura do palco, não tinha segurança ali para afastar o pessoal, enfim, são coisas que são solicitadas muitas vezes no rider técnico que passam despercebidas, as pessoas não leem ou não dão importância, por isso que as coisas vêm acontecendo da maneira que vem acontecendo. Quando a gente fala em segurança, eu não sou especialista nisso, mas é muita coisa que é óbvia, assim, você bate o olho e você fala, cara, como não prestar atenção nisso? Então, começa a prestar atenção também nos tipos de evento que você frequenta. Você está colocando a sua vida em risco. E por que a hora que você está trabalhando, você não vai verificar esse tipo de coisa? Você também está colocando a sua vida de muitas outras pessoas em risco também. Então, leia. E principalmente atenda. Ou então não dá. Olha, cara, 14 metros de largura de palco não dá. Ou fulano, olha, eu tenho aqui 12 metros, 10 metros de palco, porque é um palco fixo da casa. Rola fazer? Tudo é negociável, é o tal do contra-rider que a gente chama. Então você vai lá, fala com o cara, negocia e voltando a premissa de que onde você está na pré-produção, mas se é um cara técnico para justificar para o cara que, olha, realmente eu não tenho 14 metros de largura de palco, mas eu consigo atender o teu show, porque também o cara você está contratando o show e você quer que realmente as pessoas tenham aquela experiência e vejam um show lindo, maravilhoso, como as pessoas veem na televisão. E isso tudo depende de som, de iluminação, de LED, tudo isso faz a diferença no resultado final da apresentação de um artista.
E quando você contrata o artista, você paga o cachê e vem toda uma lista de necessidades, que é um rider técnico, um list, enfim, tudo que o artista precisa para que o show aconteça. Ele não anda com um moving, com um parlé debaixo do braço, uma ribalta debaixo do braço, um microfone, um monte de cabo. Eles andam com backline, que é toda a parte de instrumentos. Raríssimas exceções de artistas que tem aí a carreta com tudo. Eu acho que nem existe mais isso. Antigamente a gente ouvia falar, o Thiago Zibord comenta muito que na época de Sandy Júnior eles viajavam com tudo para justamente evitar esse tipo de roubada, de chegar no dia do show e não ter o que eles pediram. Mas isso ficou lá no passado, hoje por questão de segurança e custo também, acaba não compensando. Então é tudo contratado local, o pessoal vai lá, coloca o que está aqui, que deveria ser isso, né? O que realmente foi solicitado no rider técnico, e o produtor técnico ou o produtor geral do artista chega lá no dia, confere tudo, faz as adequações e pronto. Então, assim, fora isso vem o desenho disso tudo, né? Então, você recebe toda a lista ali e aí vem o desenho disso tudo. Aqui mostrando onde que deve estar tudo. Então, deixa eu pegar um mais fácil aqui. Mostrando tudo, o que tem, da forma que tem que estar. Então tá aqui, ó, desenhado, bonitinho. Inclusive com essa artista, a Anitta, que é o rider técnico da Anitta, eu já vi esses praticáveis estarem todos juntos. E aí o produtor, que é o Fernando, parceiro, Fer, um abraço, entra aqui, ele chega e pede para fazer o afastamento, porque daí tava aqui tinha uma escada e eles deduziram que a artista deveria entrar por aqui, o pessoal da produção local. Onde, na verdade, já tem todo um ensaio, enfim, ela já tem toda uma coreografia trabalhada para que ela venha e entre no meio da banda. Então, isso faz diferença, não é porque, que fresca, ela quer entrar pelo meio. Não, existe todo um processo por trás, todo um ensaio, e atender isso aqui é extremamente importante. Então, tem aqui o desenho dos praticáveis explicando como deveria ser feito, e mesmo assim, o pessoal vai lá e monta e junta tudo. Então, é complicado, a gente precisa realmente se atentar aos detalhes. A partir do momento que você se propôs a fazer uma contratação, a fazer a produção de um show, entregue mais do que você puder, gente, sabe? Aí fala, mas é questão de custo, porque fica caro, se eu for entregar isso aqui, não sei o quê. Lembra que eu falei do contra-rider? Negocia, conversa, não gera surpresa para o artista. E isso tudo está escrito, todos esses riders, todas essas solicitações, elas vêm anexas ao contrato. Então é como eu sempre falo, o artista não foi aí e falou, oi fulano, me contrata, pelo amor de Deus. Você foi lá e contratou, e você está assinando um contrato no qual você está assumindo a responsabilidade desses itens que eles estão solicitando, inclusive essas coisas relacionadas à segurança. Então sempre leia, o hábito de ler é extremamente importante. Aí tem alguns aqui que não são. Aí quando você fala de coisas mais simples, Dani, o contrato não sou eu que vou ler, não está na minha responsabilidade e tal. Isso aí depois, a hora que fechar, é responsabilidade do cliente. O cliente tem um departamento financeiro. Eu estou na pré-produção de um evento que vai acontecer em novembro e eu estou com essa questão. Eu estou recebendo todos os orçamentos, eu estou fazendo todo um catadão e vou passar tudo para o cliente. O cliente vai definir o que ele vai contratar, com quem que ele vai contratar, como que vai ser a cláusula de contrato, como que vai ser pagamento. Eu só estou fazendo um apanhadão de informações e quem define é o escritório do artista. Então, a gente tem que saber também qual que é a nossa responsabilidade, qual que é a nossa função, para também você não ficar perdendo tempo. Aí você vai lá, lê tudo e quando você vai ver, o próprio evento tem um departamento jurídico ali que resolve tudo e você estava perdendo seu tempo. Mas não custa, às vezes por curiosidade também, você ler, dar uma pincelada pelo menos para você estar ciente do que vai acontecer no dia do evento. E aí, quando a gente fala disso, você pega simplesmente um orçamento que você pega e que você vai fazer a interpretação dele. Esse daqui é de um evento que eu vou fazer agora em agosto, dia 1º de agosto, é um cliente antigo também. E aí aqui eu passei as informações e tal, e aí a gente fez uma readequação. E quando ele me mandou de novo o orçamento, eu já tinha visto esse orçamento, eu já tinha conferido, eu fiz um double check. Eu fui fazer novamente uma conferência. E cheguei aqui no final, ele tinha esquecido de alterar, porque daí eram 2 técnicos e aí eu pedi para ele alterar para um técnico só e um dia. E isso aqui no meu orçamento ia dar uma diferença de R$ 1.400. Então vocês estão entendendo que o buraco é mais embaixo?
E aí, de repente, eu passo isso para o cliente e o cliente vai falar. Aí eu tenho que falar para o cliente prestar atenção nisso, se ele que eu estou sendo contratado e paga para verificar. Então, assim, não é pegadinha, não é que o meu fornecedor queria passar a perna ou deixar aquele valor. Passa despercebido, então são readequações, ele não está só me atendendo, ele tem uma série de outros orçamentos para mandar. Então, a gente precisa sim fazer esse double check, tá? Aí você pega aqui um checklist, por exemplo, para ajudar nisso. Então, gente, checklist é uma planilha do Excel que você vai lá e vai colocando todas as informações que você precisa referente àquele evento, àquela montagem, enfim, de acordo com a sua função. E vai ticando ali e identificando o que você vai precisar. Aqui é um contrato de uma sala de eventos para o meu próximo curso, e aí você vai lendo aqui e tal, e aí tem várias informações, enfim. E aí tem uma observação aqui, por exemplo, sobre a nota fiscal do evento, né? Para quem que eles vão emitir, para quem que não vai emitir. A realização do evento será garantida após a assinatura dessa ordem de serviço. Sem a assinatura dessa ordem de serviço, não rola, não tá afirmado que realmente a reserva está feita. E assim vai. Então, por exemplo, tem com relação ao cancelamento, o que você paga de multa, como que funciona você levar alimentos e bebidas de fora. Então já vem essas informações. Aí o cara me manda isso daqui, eu vou lá, assino e depois fico perguntando pro cara: mas e se eu precisar cancelar? Quanto que eu pago de multa? Mas e eu posso levar o alimento de fora? Mas e se eu levar o alimento de fora, tem taxa? Porra, velho, tá tudo escrito aqui. Isso é chato, isso é cansativo. E isso passa e demonstra um amadorismo tão grande da sua parte quando você faz isso, que fica chato. Eu não sou perfeita, muitas vezes eu já esqueci, mas eu sempre penso antes de responder, seja um e-mail, um WhatsApp, enfim. Não haja por impulso, não haja por instinto. Leia, pense antes de dar resposta. Isso tinha que ser para tudo na vida, mas quando a gente está falando de evento, a gente está falando de uma coisa que vai acontecer no piscar de olhos e que pode dar muito problema e que pode dar correria lá na frente ou até mesmo cancelar o evento, tá? E a bucha vai sobrar para você. E por fim, os contratos de prestação de serviço, né? Recentemente eu fiz vários de uma ação que a gente estava fazendo aí no Brasil todo, e precisa realmente ter atenção com tudo isso. Você pega aqui, por exemplo, com relação à função das pessoas, a gente tinha duas funções diferentes e aí a gente tinha que se atentar e alterar tudo isso com relação às funções, carga horária, valor de cachê, enfim. Tudo isso é extremamente importante. Então, tome cuidado. Então, até mesmo quando você estiver nas redes sociais, leia, interprete aquilo primeiro. Muita gente me manda assim: Dani, por exemplo, Fortaleza, eu confirmei o local ontem, só que eu já venho divulgando Fortaleza há muito tempo. E aí teve gente que acabou me chamando falando: não acredito que você vai estar aqui, você não me avisou, e não sei o que, tal. Enfim, eu já estava divulgando isso há um mês atrás, somente redes sociais que se perde na linha do tempo, você não está atento ali o tempo todo. Então, procure se informar antes de agredir, antes de criticar, antes de apontar o dedo. E para a sua própria segurança, para a segurança do evento, para que as coisas possam realmente correr da melhor maneira possível. Então, a minha pergunta com relação se você tem o hábito de ler, não são só os livros, entendeu, galera? Então, fica a dica para que vocês tenham muita atenção ao ler propostas, contratos, orçamentos, riders, enfim, tudo o que envolver documentação dentro de eventos, que se eu for falar de todos os documentos a gente passa o resto do dia aqui falando, mas fica a dica para você ter esse hábito de ler e não só ler, fazer a interpretação daquilo e quando você for escrever um e-mail, faça uma releitura depois que você terminou de redigir esse e-mail para que você veja se você não está redundante e realmente está sendo bem interpretado, se faça ser interpretado, se faça ser compreendido. Então, isso é muito importante. A gente tem pouco tempo, muitas vezes, para resolver algumas situações ou para produzir, para, enfim, fazer o planejamento de um evento, e a comunicação efetiva vai te ajudar muito. E lógico que quem lê bastante está sempre melhorando o vocabulário, está sempre conhecendo novas culturas, novas ideias, novas maneiras de se trabalhar, enfim, por isso não deixem de ler livros.
Se vocês, inclusive, já leram algum livro que acharam bacana, deixa aqui nos comentários, eu adoro ler e adoro essas sugestões, inclusive livros de eventos, enfim, ou não. E deixa também seu comentário aqui pra gente gravar o próximo Daniflix. Estou aguardando o teu comentário aí, a tua sugestão pra gente poder gravar. E lembrando que o Daniflix são coisas do cotidiano, eu não vou ficar aqui ensinando a fazer um evento, enfim. São dicas do cotidiano, de coisas que vêm acontecendo e que estão atreladas a eventos e que ninguém conta pra você. Beleza? Eu te vejo no próximo capítulo, um abraço e nunca se esqueça, vamos produção!